Bem, bom dia a todos, né, que nos acompanham. É um prazer estar aqui. Eu sou a coordenadora da UniBSU, que é a Universidade do Bebê, uma instituição voltada à formação de profissionais que trabalham na área da saúde e educação. Meu nome é Lúcia Gricoletti. E hoje estamos aqui para compartilhar um projeto de longa data, né, que vai falar sobre estrangeiridade e migração. Esse projeto, recentemente, ele deu início de forma mais, eu diria assim, talvez palpável, no início da especialização, que a gente concluiu agora no início de 2025, sobre a transculturalidade. Foram aulas bem iniciais que falamos sobre esse tema, onde os costumes e a cultura se fez muito presente. E com certeza esse início da especialização suscitou um projeto, que já vem se desenvolvendo, pelo menos assim, em termos de desejo, de intenção, de compartilhar com um público mais amplo. Aqui eu trago para vocês, então, uma caminhada minha, que foi na minha especialização e também no meu doutorado, dentro da área, o tema da área era, na verdade, sobre migração. Então, o que eu trago para vocês é que a nossa caminhada, em termos de intenção de trabalhar com esse tema, já é muito longa. Além de todas as colegas que estão aqui terem essa vivência na clínica com pacientes estrangeiros. Então, além do início da especialização, que marcou essa trajetória, tivemos também, nesse início do ano, uma proposta, entre nós de atender imigrantes em vulnerabilidade. Então, atendimento gratuito, que tem sido divulgado pelo Instagram da UniBSU e que vem contribuindo para que a gente pudesse repensar a cada momento o lugar da clínica desse estrangeiro. E paralelo, então, a esses atendimentos, nós iniciamos um seminário entre nós, para fortalecer a nossa experiência clínica, para fortalecer as nossas concepções sobre imigração. E esses seminários resultaram numa proposta que foi gravar esse vídeo, então, com a intenção de compartilhar os conhecimentos. Não ficar um conhecimento somente entre nós, que eu sempre acho muito rico, e eu elogio muito o que a gente tem desenvolvido no nosso grupo em termos de pensar sobre a vivência clínica do estrangeiro, poder se colocar nesse lugar, não só de terapeuta quanto de paciente. E nesta experiência optamos exatamente por seguir um pouco a concepção de Júlia Kristeva, que é sobre o estrangeiro que existe em nós mesmos. Então nós iniciamos os nossos seminários pensando sobre o estrangeiro que existe em cada uma, essa sensação ou essa história de estrangeiridade. E certamente em algum momento, agora inicial, até cada uma vai trazer um pouco do que a gente abordou no seminário. Mas além de trazer sobre a questão das vivências pessoais, assim, sobre essa estrangeiridade, havia também, e aí no início do nosso seminário, a intenção de começar com um referencial teórico bastante significativo, que foi o texto sobre o estranho em Freud. É um texto de 1919, mas a gente sabe que ele já vinha abordando esse tema em 1913, já aparecem alguns trabalhos que ele refere, e ele vai então desenvolvendo essa concepção de estranho, que eu acho que é inevitável a gente pensar no estranho, a relação que tem com o estrangeiro, e consequentemente a relação que tem com a imigração. E pensar nesse estranho é pensar, e aí dentro da concepção mais freudiana, é pensar que ele nos gera alguns sentimentos, uns sentimentos de medo, sentimentos de inquietação, e Freud frisa muito que é mais do que pensar que o estranho, que pode ser o oposto do belo, na verdade a gente tem que pensar na qualidade dos sentimentos que a gente se depara
na medida que a gente, vamos dizer assim, lida com esse estranho. E aqui eu gostaria de salientar que quando se pensa, né, nesse estranho que gera esse medo, que gera essa inquietação, é importante pensar que existe algo de familiar no estranho. Né? Freud frisa muito bem sobre isso. E esse familiar, ele vai nos reportar tanto as questões, que eu diria assim, de outras gerações que de alguma forma nós, vamos dizer assim, temos como background da nossa história, que a gente carrega essas concepções de outras gerações. Isso faz com que a gente muitas vezes se depare com o estranho, mas também tenha que se deparar com algo que é familiar, mas que está no nosso inconsciente, que não temos consciência. Isso faz com que muitas vezes um sentimento fique meio ambíguo diante do estranho. E também eu acho que é importante pensar que nós só vamos nos deparar com o estranho na medida que a gente vê algo como referência familiar. Então, esse familiar vem sob diferentes ângulos, né? Tanto porque, para comparar, eu tenho que ter algo familiar para pensar no estranho. E, ao mesmo tempo, esse estranho, e aí, segundo a concepção freudiana, ele já se faz presente na nossa história como algo que foi vivido até por gerações anteriores e que faz parte da nossa, eu digo assim, do desenvolvimento da humanidade, faz parte de concepções muito primitivas e que nos gera esse tipo de sentimento. Tá? Acho que isso é importante para a gente ir pensando esse estranho. Por quê? Porque nós vamos, né, hoje, a partir de agora, nos nossos seminários, né, desenvolver cada vez mais essa concepção para poder trabalhar melhor na clínica. Acho que essa clínica de imigração, a cada época, ela se transforma. Ela vive alguns sentimentos, eu diria assim, bastante, eu diria, intensos, né? Sobre as questões, sejam elas diaspóricas, sejam as questões, né, que a gente se depara mesmo dentro de uma mesma cultura sobre o estranho que o outro, né, realmente se apresenta para nós. Então, acho que esse estranho é necessário a gente iniciar a pensar para depois, então, desenvolver outros temas nesses vídeos que vocês vão acompanhar, né, na medida que se interessarem, né, mês a mês. A ideia é trazer algum conteúdo sobre essa estrangeiridade. Tá? E para dar início, então, eu vou pedir para que as colegas tragam um pouco, né, sobre elas na clínica e, ao mesmo tempo, a experiência dela com esse tópico assim, de estranho para cada uma que foi suscitado nos seminários. Então, a gente vai compartilhar esses seminários um pouquinho, a gente vai compartilhar com vocês, né, para que possam se localizar sobre o que nós estamos trabalhando e como a gente tem pensado essa estrangeiridade, esse processo de migração. Então, vou pedir para a Patrícia começar a falar sobre essa vivência dela e cada uma vai trazer sobre um ângulo, né, que foi surgindo nos seminários. Bom, meu nome é Patrícia Tavares, eu trabalho na clínica, né, com crianças, com adolescentes, faço um trabalho também como educadora emocional com as crianças em escolas. Então, quando a gente pensou sobre esse estrangeiro, né, e eu fui acessar a minha estrangeiridade, eu precisei recorrer, pensar pelo menos de início assim, a quem recorrer para conseguir, enfim, ter acesso, né, a algumas coisas, já que as principais pessoas que teriam para me dizer algo sobre isso já não estavam mais presentes, né. Então, entrei em contato com uma prima que me colocou algumas coisas assim da família da minha mãe, que veio de Portugal, né, e da família do meu pai, que era de origem uruguaia. Então, eu lembro que nessa questão do Uruguai mesmo, né, essa minha prima me trouxe, que eu fui muito bebê ainda para o Uruguai, conhecer familiares de lá. E aí eu precisei fazer uma identidade para, enfim, para entrar no Uruguai, né? Então eu era muito bebê, acho que eu devia ter uns 2, 3 meses. E eu, obviamente, não tinha essa lembrança, né? A única lembrança que eu tinha era de ter essa identidade, né? E que bom, eu nunca entendi o porquê, né?
Então, quando eu fui falar sobre isso, eu me deparei com essa história, né? E até pensei agora que, aí eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, quando eu fui fazer alguma prova, deve ser de ensino médio, para passar em alguma escola, não lembro que escola era, eu precisei tirar uma nova identidade, porque eu não estava sendo reconhecida, né? Eu estava mais estranha ali, porque, olha, como que tu fala que tu é a Patrícia ali, né? Então eu fiz essa identidade nova, mas ainda guardo essa história, né, dessa identidade que eu tenho até hoje, que é de bebê para ir conhecer o pessoal lá no Uruguai. Eu acho que é importante a questão identitária, como é importante na questão da estrangeiridade, ou na imigração. Eu acho que a Patrícia traz um ponto que a gente vai com certeza discutir sobre essa identidade e o ressignificar, reorganizar essa identidade durante todas as nossas falas. Eu acho que isso é básico, a identidade, como ela fica vulnerável, mesmo dentro do próprio território, mas o quanto ela está presente, com certeza. Assim, tá bem. Bom, eu sou Renata Peters, eu sou psicóloga clínica, doutora em saúde e comportamento. Bom, a minha clínica é mais pautada no atendimento adulto, em casais parentais e também uma ênfase assim, né, na área da educação infantil também. Faço parte do corpo docente aqui da UNBB, né, e também sou voluntária, né, nesse projeto que a Lúcia trouxe, né, nos atendimentos, né, no acompanhamento psicológico para estrangeiros, né, em situação de vulnerabilidade. E, bom, a minha caminhada, né, em termos de estrangeiro, né, a gente veio conversando sobre isso e eu sou descendente de italianos e portugueses por lado de mãe, alemães e portugueses também por lado de pai, mas eu tenho uma proximidade maior, um conhecimento maior do lado italiano da família. Então, o que eu sei da história, né, é que a minha tataravó veio no útero, atravessou o oceano no útero da mãe dela. E ao chegar aqui, né, eles fundaram a colônia Maciel. E bom, passaram por muitas dificuldades ali, né, mas que já na geração do meu avô, muitos, né, na geração dele, né, quando ele casou já com a minha avó e que foram morar lá, né, na colônia, ainda muitos ali só falavam a língua italiana, né, o que foi um dificultador para minha avó em termos de se adaptar, né. E aí a gente conversando sobre essas coisas, né, a gente vai entendendo assim, né, que o interessante disso que a minha avó nunca saiu de Pelotas, né, mas dentro da colônia ela vivenciou uma experiência de estrangeiridade ali, né? Ela era estrangeira no meio deles ali e ainda com uma dificuldade muito grande, não se sentindo pertencente naquele lugar, né? Porque foi um ambiente, na visão dela, muito difícil, muito hostil, né? Parecia que eles também não facilitavam muito para ela essa questão da língua, principalmente, né? Então, era um esforço muito grande, né? Tanto é que ela chegou a apresentar um quadro depressivo, que foi quando eles resolveram voltar para a cidade, né? Meu avô veio com ela, próximo dos pais dela, né? E aí foi diferente, a adaptação do meu avô foi muito mais fácil, até porque ele falava português, né? Já estava mais ambientado. E aí a história foi outra, né? Eles conseguiram, né, seguir a vida deles mais tranquilos, digamos assim. E é isso, assim, né? Eu acho que entrar em contato, né, com essas histórias, assim, né, falam muito, né, dessas nossas raízes, né, que a gente nem imagina, né, o quanto esses que vieram antes de nós passaram por coisas, né,
e dificuldades que a gente nem pensa, né, sobre. Então, acho que foi, né, acho que essa história, assim, né, me faz pensar um pouco, né, sobre a minha atualidade, sobre as coisas, sobre as minhas dificuldades também, enfim. É isso. Eu sou a Cassiane Amaral, eu sou terapeuta de casal e famílias, né? A minha experiência com estrangeiro, ela inicia na pandemia, né, com os atendimentos online, onde iniciam, né, o contato com brasileiros que estavam fora do país, né, e à medida que isso ia acontecendo, né, também comecei a atender pessoas, né, de fora do Brasil, morando no Brasil. E a questão da minha estrangeiridade, né, inicialmente eu sempre cresci ouvindo que eu era de origem espanhola e portuguesa, né, e meu sobrenome de solteira é Echevenguá, e eu sempre achei que o espanhol estava muito presente, né. E aí no nosso seminário, que a gente precisou estudar, né, as nossas origens, eu descobri que não tem nenhum espanhol na família, que predomina, né, os portugueses, né, de uma forma muito intensa, né. Então eu brinquei com as gurias que eu precisei viver o luto de não ser descendente de espanhol. Alguém que tinha feito até flamenco achando que tinha essa descendência. E aí acabei descobrindo, né, e me aproximando também, né, dessa origem. Foi bem importante também. Aí eu passo a palavra para você. Bom, pessoal, então eu vou trazer um pouco da a sensação de estrangeiridade, né? É um pouco, assim, diferente, né, do que as colegas colocaram, porque eu acho que ela permanece em mim. Por quê? Porque eu, lógico, vou ter que contemplar esse ângulo, né, que a minha, eu sempre como um ponto de interrogação, a minha afinidade com o francês, tá? E o meu sobrenome é português, né? Soares Souza é português. E até achei que tinha também algo espanhol. Bom, mas sempre me chamou a atenção a minha afinidade com o francês, e até hoje eu não tenho muita explicação. Algumas eu tentei, né, dar a mim mesma. Que a minha via, né, pelo francês me passa que é muito pelo meu pai, né? Embora ele fosse, né, não tivesse nenhuma ligação com o francês, a não ser que ele gostava muito do francês. Os meus primeiros livros de francês foram deles, né? E também ele gostava muito da cidade de Pelotas. Acho que ele sempre valorizou muito Pelotas. E Pelotas vem com essa bagagem, né, de toda a arquitetura que tem, faz parte do chafariz, faz parte de várias, né, vou dizer, recantos de Pelotas, a arquitetura francesa. E eu acredito que por aí é que o meu pai me passou algo, né, do francês, que eu gosto tanto, tenho mais facilidade. A minha mãe já foi muito mais pelo inglês, né, veio de uma outra base até de escola, né, pautada no inglês, e o inglês americano, e eu, na verdade, eu nunca tive essa grande assim, facilidade com o inglês. Sempre a minha via foi sempre o francês, né, e eu sempre desconheci o motivo, né, e aí eu continuo com o estrangeiro dentro de mim mesmo, né, como disse a Cristina, que essa parte estranha continua presente. Mas eu acho que existe, com certeza, né, como eu disse a Renata, assim, algumas questões que a gente não sabe ainda, né, e algumas foram sendo descobertas aqui, que a gente se esforçou em busca do nosso passado, mas eu acho que essa vivência continua fazendo parte, a sensação do estranho, né? Se a gente for procurar, é um estranho que às vezes a gente toma consciência, é um estranho que às vezes está ainda no inconsciente, e eu acho que o meu ainda está um pouco inconsciente, mas acho que faz parte, né, dessa nossa troca, os diferentes ângulos que cada uma foi entrando em contato com a sua estrangeiridade, para a gente poder pensar o estrangeiro, pensar nos processos de migração, o quanto a gente tem que também se deparar e lidar, né, com a estrangeiridade que existe em nós mesmos.
né? Acho que isso é fundamental, né? Por isso que nós iniciamos, né, os nossos seminários começando pela nossa própria experiência e ao mesmo tempo pautada em alguma concepção teórica que nos desse bastante respaldo, né? Que foi dentro do início da psicanálise. E aqui é importante pensar, aqueles que não conhecem Freud, mas Freud foi o pai da psicanálise, né? Uma teoria que vem no decorrer do tempo se adaptando à contemporaneidade. Eu acho que a psicanálise ela tem atravessado, né, as gerações, têm atravessado as épocas e culturas e sempre, eu diria assim, tentando ajustar, né, as questões que vão demandando a cada época, né? E eu acho que hoje o texto de 1919, mas a gente repensa e estudamos bastante esse texto, repensando esse estranho que Freud trouxe e ele que migrou para várias cidades, né, vários países naquela época, né, para poder aprender a psicanálise, discutir a psicanálise, né? Com certeza essas vivências de estrangeiridade era muito marcante, né, no processo dele, por vários anos. Então, agora nós vamos dar início a alguns tópicos que fomos discutindo então nos seminários e cada uma de nós vai contemplar um ângulo desses tópicos, tá? Vou começar então pela Patrícia, né? E vai falando sobre a estrangeiridade que acompanha o nosso desenvolvimento, tá? Eu gostaria que vocês fossem repensando tanto o que o colega está trazendo nas concepções das vivências de vocês enquanto estrangeiros, e estrangeiro entre aspas, né? Pode ser estrangeiros a si próprios, inclusive, tá bem? Então, acho que um dos tópicos que a gente abordou nos seminários foi como se dá o início desse estrangeiro dentro da própria família, né? Quando se inicia uma família. Então, a gente pensar que quando um casal vai ter um bebê, quem é esse bebê, né? De onde ele vem de um lugar, mas, né, dali daquele casal onde ele é um completo desconhecido, né? Tu não sabe qual vai ser a aparência física dele, como ele vai ser enquanto pessoa. Então, acho que isso gera nos pais uma certa angústia, né, frente a esse estranho que está chegando para uma família e que vai permanecer ali, né? Então, de alguma forma, as famílias e o casal em si, ele tenta encontrar algum tipo de semelhança, né, desse bebê que está por vir com alguém ali daquela família para ele poder ser um pouco mais familiar, né? Então é muito comum a gente ver, por exemplo, até antes do bebê nascer, com a tecnologia, hoje em dia se tem as ultrassons, né? Então, mas já desde a ultrassom, né? Olha a ultrassom, ele mas olha só, é a testa do pai, é a boquinha da mãe, né? Quem olha assim, outros parentes dizem nada a ver, né? Mas para aquele casal é importante, né, encontrar essa semelhança para que esse desconhecido fique um pouco mais ameno, né? Lidar com ele. Então, e mesmo não tendo ultrassom, né, até a forma como a criança se comporta dentro da barriga, né, acho que também fala um pouco disso. Ele é agitado como o pai, né, porque ele não para quieto, ele passa se mexendo, né, é calmo como a mãe, porque de vez em quando que ele se mexe. Então tudo isso vai falando, né, desse contexto, assim, do quanto se precisa, né, fazer com que essa criança seja mais familiar possível, né? Que ele pertença àquela família que ele está vindo. E acho que isso segue depois que a criança nasce por um bom tempo, por todo o tempo, eu acho, né? Porque a criança nasce e cada fase desse desenvolvimento da criança é estranho para um pai e para uma mãe, né? Então, os pais vão tentar lidar com essa fase que chega de uma forma muito estranha, porque eles nunca passaram por aquilo, né? Então a criança ela vai se desenvolvendo, vai chegando na fase, os pais vão achando aquilo estranho e aí, né, vai gerando neles angústia até que, tá bem, eles encontram alguma forma de lidar com aquilo ali e, enfim,
e aí encontrar, né, esse familiar ali na criança que está se desenvolvendo. E a criança também passa, eu acho, por essa questão do estranhamento, né, especialmente quando ela chega ali no 8º mês, que é o que a gente chama de ansiedade de separação, né, quando a criança, frente a um rosto estranho, que não é a mãe, reage, né. Então, e acho que isso vai se dando em todas as fases depois, né, especialmente dos pais com a criança. E acho que a forma como os pais lidam com isso, né, vai passando para essa criança também como é esse estranho, né? A criança vai crescendo, vai se tornando criança, vai tendo as suas próprias, seus próprios jeitos, né? E eu fico pensando muito na questão da adolescência, depois quando a criança chega na adolescência ali, que ele se torna um completo estranho dentro de casa, né? Porque ele passa por uma série de mudanças, né? Corporais, comportamentais, né? E que é muito estranho, tanto para ele mesmo, e especialmente para os pais que perdem aquela criança que estão acostumadas e passam a lidar com uma outra pessoa dentro de casa, né? E acho que a forma como esses pais lidam com isso vai mostrando para esse filho de que forma a gente lida com o estranho para as futuras relações deles, né? Então, seja de uma forma empática, olha, eu entendo, né, as tuas diferenças, eu entendo a forma como tu te comporta, eu respeito a tua forma de se vestir, eu respeito esse teu momento, ou de uma forma intolerante, né? Não aceito, né? Esperava que tu fosse de um jeito, tu não é. Então, eu acho que isso fala muito e acho que aparece muito na adolescência isso, né? E aí como essa criança, como esse adolescente vai viver depois o social, né? Como que ele vai lidar com o estranho de um coleguinha diferente, de um amigo que não é do mesmo jeito dele. Então eu acho que é importante a gente pensar nisso. Acho que é importante. A nossa ideia é muito, eu acho que na Marisa dá início a isso, como é que surge esse estrangeiro no contexto, né? Como vai surgindo dentro da gente, dentro da criança, né? Do contexto familiar. Eu acho que isso é uma marca assim, que vai aparecer nas falas, né? Eu acho que isso se faz presente para que a gente possa repensar essa estrangeiridade em outros contextos, não só no desenvolvimento, mas a gente está trazendo para pensar o início, né? Mas enfim. Vamos lá, Renata. Então, né, acho que a minha fala vai muito ao encontro da fala da Patrícia, né, que a gente vai pensar assim, né, que tudo começa em casa. Inclusive o Winnicott tem um livro muito famoso, né, que fala sobre isso, tudo começa em casa, né, que é com as referências, né, com as figuras de referência, né, com esses pais, que a criança vai assimilando, né, e que vai integrando, né, o que é familiar, o que não é, o que é estranho. Isso que a Patrícia estava falando, né. E aí eu coloco assim mais algumas provocações, né, algumas reflexões para a gente fazer, né. O que há em nós, né, o que existe em nós que estamos transferindo para as crianças, né. Acho que esse é um ponto assim para a gente ir pensando, né, que principalmente nesse tempo que nós vivemos hoje, né, de uma sobrecarga muito grande, né, de trabalho, de estresse, de coisas que a gente precisa dar conta, né, e que fala de um ritmo muito diferente do que a criança vem, né. Então, da gente pensar assim, né, como é fácil ficar tomado, né, por outras coisas externas, né, que distancia, né, ali do vínculo, né, da conexão com aquele filho, né, principalmente. Então a gente pensar assim, o que a gente tem transferido para as crianças, né, dentro desses contextos todos assim que são muito atuais, né, que a gente vive dando conta das coisas, né, mas tem um ser ali que está
que tem suas necessidades, né, que tem suas questões ali, que tem o seu ritmo próprio e que como fica fácil, né, o adulto atropelar um pouco, né, esse ritmo que vem da criança, assim, né. É muito bonito de ver, né, eu acho que a criança tem esse poder, né, de estar sempre nos convidando a apreciar, digamos assim, né, as belezas da vida, né? Exato. Né? Principalmente assim, falando um pouco, né, da questão da estética, né? Mas não só de uma estética da beleza das coisas, né? Mas de uma estética no sentido assim dessas capacidades de sentir, né? De se encantar pelas descobertas, né? Pelo que é alcançado, né? Eu acho que a criança tem esse poder, assim, né? E que nos faz esse convite todo o tempo. E como existe todo esse modo, né, de vida hoje, né? Como isso fica mais difícil, como isso se perde, né? Então a gente pensar nessas questões, assim, né? Será que as pessoas reconhecem, né? Entendem a importância de uma infância mais saudável, assim, né? E saudável, eu me refiro, assim, no sentido, muito também no sentido emocional, né? Delas poderem ser respeitadas, de poderem serem validadas nas suas necessidades, né? Para que se consiga ter, né, canais de conexão mais verdadeiros com essas crianças, né? E será que, né, se tem esse entendimento dessa importância, né, para a sociedade futura, né, para as pessoas no futuro, né? Então, né, bom, nesses ritmos assim que vão se descompassando, né, e que o tempo da criança é outro, a gente sabe, né? E nisso, né, eu acho assim, eu não posso deixar de falar, que é uma coisa que a gente discute bastante, né, nos nossos encontros, né, é o quanto as telas estão presentes, né, e o quanto a tela entra como um dificultador desses vínculos, dessas conexões, né, mas que também entram como um recurso aí, né, e aí, né, trago até uma pesquisa que saiu recentemente, né, da Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com a Datafolha, e que mostrou que 78% das crianças de 0 a 3 anos já estão sendo expostas à tela diariamente. E esse número aumenta ainda mais para as crianças de 4 a 6 anos, para 94%. Essa matéria saiu agora em setembro desse ano, bem recente, assim. Então a gente pensar que, de fato, tem algo aí que tem crescido, né, e que está, né, tomando um espaço, né, que dificulta muito enfim, esses vínculos, né, que a gente estava falando. E nisso, né, que a Patrícia estava falando, dessas reflexões, assim, sobre tudo isso que eu estou falando, né, para a gente pensar nesse estranho, né, o quanto, como que as crianças vão lidar com com o diferente, né, à medida em que a tela, né, acho que é uma discussão que a gente pensou, eu acho que até vocês fazem, que a tela entra muito como um familiar, né, para a criança, mais como um familiar, não como uma pessoa familiar, mas como algo que é mais acessível, né, mais fácil de estar ali conectado, né, do que os próprios pais. Os pais acabam que ficam um pouco estranhos, né, ficam mais estrangeiros, assim, né. E como que elas vão lidar com isso depois também, né, na parte mais social, na escola, né, sendo que, bom, elas estão perdendo um tempo muito importante, né, de poder estimular, de poder, né, crescer em termos de potencial criativo dela, né, a gente sabe que à medida que a criança vai brincando e fantasiando, ela vai se desenvolvendo de uma maneira muito mais plena, né, do que algo ali na tela, mais pronto, né, que é tudo mais
investido nisso, né, para que as crianças fiquem ali, né, tudo muito atrativo, né, tudo que vai fugindo desse atrativo vai se tornando entedioso, sem graça, né, e aí a gente vai pensando nisso, né, nesse fora, né, no social da criança, na escola principalmente, né, como que isso se mostra, né, e aí vem essa questão assim, né, das diferenças, né, como é que as crianças vão lidando com isso, né. Acho que uma coisa que tu traz, Renata, que eu acho que é importante, se em casa esse estranho, vamos dizer assim, se torna presente para a criança, porque ela se torna estranha a ela mesma, na medida que ela não está em contato, usando as telas, né? Não está em contato com a criatividade dela. O quanto vai ser difícil para ela empatizar com o estranho lá fora. Exato. Eu acho que isso é importante, né? Quando tu traz isso assim, começa em casa, bem isso que tu trouxe, assim, né? E se não começa em casa, como é que a gente vai exigir da criança lá fora, ela empatizar com um colega que é diferente dela? Se ela está tomada por algo que ela controla o tempo todo, que ela, né, administra ali, embora ela seja controlada, claro que as telas controlam ela, mas é a ilusão de que ela controla, né? E na ilusão que ela controla, ela vai para o contexto com essa ideia também que vai, né, eliminar o que ela não gosta, o estranho para ela elimina. Né? Então, eu acho que isso é bem importante. Né? Eu acho que trouxe assim, a questão bem, ela começar já se estranhar, ela já se tornar estranha a ela mesma. Claro que a criança vai tomando consciência de si própria aos poucos, mas são questões que ela já poderia ter consciência e ela está afastada, né? Porque as telas estão ali para substituir, né, esse espelhamento que o adulto pode dar e que, no caso, ela está privada ali, é uma tela que faz isso. Acho que isso é bem importante. Bem isso, assim, sem casa começa, que tudo se constrói, né? Eu acho que isso que a gente está trazendo tem essa importância da gente pensar, não no sentido assim de deixar os pais um pouco apreensivos, no sentido assim de o que eu estou fazendo, como é que está sendo, né, o meu cotidiano, enfim, mas para servir de alertas, né, de algo para pensar, né, que tudo é possível, né, de remanejar, de cuidar, de olhar de outra maneira, né, e poder fazer, né, outras formas, né, de lidar também com essas situações. Bem. Aí, coube a mim falar um pouco dos grupos de acolhida, né? Então, quando a gente pensa, né, no estrangeiro, essa experiência dele, né, e de sua família com a nova pátria vai depender muito, né, dela ser mais ou menos traumática conforme for essa acolhida, né, conforme tiver instituições religiosas, independente da religião, né, que acolham, né, instituições de ensino mais ligadas ao direito que possam auxiliar nessa documentação, né, para tudo que precisa ser feito de forma burocrática seja feito, né, e dependendo de como isso acontece, né, a experiência, né, da migração acaba sendo, né, mais traumática ou menos traumática. Então, da gente poder pensar nisso, né, e inclusive essa é uma das propostas da UniBBSul, né, de poder, quando essa experiência ela não é tão saudável, tão positiva, né, de que o estrangeiro possa ter um espaço, né, de psicoterapia para ele poder cuidar dessas questões, né, que acabam influenciando na adaptação, né, então é uma das nossas propostas. Exato. Eu acho que uma questão que a Cassiane traz, que é importante, é que essa acolhida, e aí eu vou fazer um link, né, com as colegas, essa acolhida começa em casa, né? Também a criança pode se tornar estrangeira e ter uma vivência bastante conflitosa sobre ela ser a estranha, né? Como foi colocada pela Patrícia, né? O quanto se a família não sabe fazer esse pertencimento da criança, quanto ela começa se sentindo estranha, né? Quando a Renata traz exatamente essa concepção de estranho, de estrangeiro
né? Se por acaso não é a família, traduzir para a criança, acomodar isso do coleguinha na escola, que é diferente dela, e a família conseguir fazer uma acolhida a essa concepção que inicialmente as crianças, eu diria assim, atualmente, é uma visão minha, mas acho que hoje, atualmente, as crianças estão discriminando muito mais do que antes. Né? E acho que é muito mais pela concepção do adulto do que tanto a própria criança, que as crianças em geral elas não fazem essa discriminação, elas querem outra criança, pronto, para brincar, para interagir. Agora, o quanto isso tem aumentado no decorrer do tempo, essa discriminação, né? Embora exatamente as campanhas de inclusão sejam muito maiores, mas dependendo de como são, vamos dizer assim, passadas para as crianças essas mensagens, isso cria muito mais uma diferenciação do que tanto uma acolhida para ela. Né? Então, acho que quando a Cassiane está trazendo essa acolhida, eu acho que é fundamental a gente poder pensar que essa experiência de acolhida sobre esse estranho começa no início, lá na gestação, passa por casa, passa pelos convívios, né? E a criança vai também reproduzir as vivências, que eu acho que mais do que falar, os pais têm que estar preocupados em viver isso com a criança para poder passar, porque nesse momento ela está ainda no não verbal, embora elas falem muito, né? Mas elas ainda estão muito mais pautadas em absorver as condutas, os comportamentos, do que tanto as falas, que é algo mais intelectualizado, pensado, enfim. Então, quando essas mensagens são importantes passar de dentro de casa para depois fazer essa transferência para o externo, né? Então, a gente queria marcar essa nossa fala, né? O quanto essa estrangeiridade começa na etapa muito anterior a tu sentir o estrangeiro em outro país, ela começa realmente no contexto familiar. E é assim que nós vamos dar continuidade aos nossos próximos, né, seminários, nossos próprios também vídeos que a gente vai gravar, para que a gente possa ir pensando sobre o início e também as vivências de estrangeiridade, o quanto às vezes esse estrangeiro é o outro, às vezes nós somos o próprio estrangeiro e outras vezes existe o estrangeiro de nós mesmos, que eu acho que esse está bem no início do nosso desenvolvimento. Tá? Queria trazer isso para vocês, eu acho que as colegas têm uma boa vivência, né, na clínica para poder estar compartilhando aqui os nossos seminários. A ideia foi muito essa, né? Temos duas colegas que, enfim, não estão presentes, mas porque não foi possível, mas com certeza elas fazem parte do grupo também que atende, né, a imigrantes em psicoterapia, tá? No Instagram vocês podem encontrar essa referência da UNBB Sul, tá? E podem acessar o contato conosco para poder ser encaminhado para alguma de nossas colegas. Existem as colegas que elas trabalham online, né? Outras trabalham online presencial, né? Enfim, tem umas que estão, a Cassiane mesmo, ela mora em Porto Alegre, tem outra que mora em Rio Grande, nem todas estão em Pelotas, outra que mora, né, em Brasília. Então, assim, esse grupo, ele é bastante, vamos dizer assim, migratório. e com isso a gente quer convidar vocês, né, se tiverem interesse, sejam profissionais, sejam, né, os próprios imigrantes, a nos acompanhar, né, mensalmente para falar sobre esses temas. Com certeza, hoje a gente falou de temas que eu diria assim são básicos, né, no processo de migração, né? Mas com certeza outros temas eles poderão ser dar continuidade ao que a gente falou hoje, e outros a gente realmente vai trazer para vocês, né, de forma mais detalhada, e ainda não foram abordados hoje, tá? Mas a ideia é de trazer para vocês algo que vai falar os pontos importantes da migração, tá? Dentro de pesquisas, de estudos, que a gente coloca como ponto de ancoragem, que seria a língua, então, para um próximo, em que existe a tradução, existe N questões de trocas, né, de intercâmbios em relação à língua, as questões do alimento, né, que nutre, e é esse alimento que vai falar da terra materna, o quanto é importante para um estrangeiro estar em contato muitas vezes com esse alimento, e aí pensar, existe o alimento
que carrega essas memórias afetivas do seu próprio contexto, quanto é importante ele ter nos contextos diferentes, né, da sua terra materna, né, e também a música, porque são 3 elementos que dentro dos nossos estudos, eles são pontos muito, muito importantes do estrangeiro migrar com essas experiências para diminuir, né, essa estrangeiridade. Então nós vamos abordar sobre esses temas e a gente gostaria muito que você participasse, tá? Vocês podem colocar algumas questões, né, se desejarem, podem colocar ali. Temos o Instagram, vocês podem deixar, existem alguns meios de comunicação que vocês poderão deixar algumas questões que vocês tenham interesse e que a gente venha até a partir de vocês, então, pensar também nos temas. Tá bem? A gente agradece, né, a participação, no caso, compartilhar com vocês esse espaço. Tá bem?